Muitos pacientes que fazem tratamento respiratório, eles têm dúvidas. Por que eu tenho que bochechar e gargarejar depois que eu utilizo a minha bombinha? O médico sempre manda eu fazer isso, mas às vezes eu não faço de forma irregular ou não quero fazer. E qual que é a importância de se fazer, pessoal, higiene oral depois que se utiliza a medicação, né? Que se utiliza as bombinhas? Muitos dos tratamentos utilizados para o tratamento respiratório contém uma substância que a gente chama de corticoide inalatório, tá? Que ele é uma medicação que atua desinflamando a região dos brônquios, né? A região do pulmão, que necessita ser desinflamada e que, quando em contato com a boca direto, essas medicações elas podem fazer uma irritação local. Não necessariamente pelo efeito direto do corticoide inalatório, que sim pode diminuir a imunidade local e propiciar quadros que a gente chama de candidíase oral, que é o famoso sapinho que a criança tem e que quem usa medicação inalatória também pode ter, tá? Mas não apenas isso, tá? O veículo que transporta a medicação, tá? Que compõe a substância para poder fazer com que a gente inale, ele também pode ter substâncias que fazem irritação da boca, tá? Irritação da língua, irritação da gengiva, irritação da bochecha, tá? Então é fundamental que quando você utilize a sua bombinha, sobretudo se ela tiver corticoide inalatório, e isso daí vou nomear aqui algumas que são mais utilizadas, né? Clenil, Symbicort, Seretide, Alenia, Lugano, Foster. Então tem diversas medicações que são amplamente utilizadas aí pelos pacientes, dentre outras, tá? Não falei todas, mas é importante você checar se na sua composição da medicação tem corticoide inalatório, porque se tiver, essa higiene oral é ainda mais importante, tá? E é também importante dizer que alguns pacientes, eles acabam tendo uma maior sensibilidade quando inalada essa substância, e é importante dizer que assim, por exemplo, observem aqui uma coisa, né, que eu peguei essa bombinha para vocês verem, né? Observem a velocidade com que o jato sai daqui do aparelho, né? Sai da bombinha. Observe, ó. Tá vendo como é muito rápido? E essa questão, quando você coloca direto na boca, tem alguns pacientes que não gostam de utilizar o espaçador, né? Tem paciente que não gosta de utilizar espaçador, ok, a depender da idade, tudo bem. Se souber utilizar a medicação com a técnica inalatória correta, tudo bem. Mas quando você faz a bombinha direto na boca, você viu a velocidade que sai o jato, muito desse jato ele acaba ficando depositado na boca, tá? Isso, se tiver corticoide inalatório, aumenta mais ainda o risco de ter eventos adversos relacionados, tá? Então aumenta o risco aí também de ter inflamação na língua, inflamação na gengiva, inflamação na bochecha e também de ter os eventos adversos relacionados com alguma outra substância que tenha nessa bombinha, tá? Que são os broncodilatadores, tá? Que muitas vezes o paciente pode ter tremor, pode ter taquicardia, pode ter palpitação e às vezes bochechar e gargarejar também depois do uso pode pode diminuir, tá? Não tô dizendo que pode impedir, mas pode reduzir a chance de ter esses eventos adversos, tá? Então esse é o motivo pelo qual toda vez que você utilizar a sua bombinha, necessariamente quando tem corticoide inalatório e, se possível, com qualquer tipo de bombinha, tá? Fazer uso da higiene oral. É importante dizer também que os pacientes que utilizam medicações que tem pó, como a Alenia, como o Lugano, como o próprio Seretide Discos, como o próprio Foster DPI, por exemplo, também devem fazer essa higiene oral, tá? Isso daí serve tanto para medicação de spray, quanto para medicação de pó seco, quanto, inclusive, para os pacientes que utilizam com espaçador. Não é porque você utiliza com espaçador que, não vou fazer higiene oral porque eu uso espaçador e o espaçador diminui o risco de ter eventos adversos relacionados com a inalação dessas medicações. De verdade, pode diminuir o risco, mas ele não impede, tá? Então, mesmo que você use espaçador, precisa fazer higiene oral depois que utiliza essas medicações, tá certo?